Bom, vou primeiro falar sobre a coletiva do Paulo Brax aqui, né? Acho que ele foi muito bem na coletiva, gostei muito da coletiva. Ah, Jeves, passou mel na boca de vocês. Ah, mas ele enganou direitinho. Ah, não sei o que, não sei o que. Cara, você pode ter as suas conclusões e aqui eu vou trazer as minhas. Eu gostei bastante da coletiva, achei uma coletiva firme, objetiva, pouco evasiva. Zero evasiva é impossível, é inerente da profissão dele ele se evadir de algumas perguntas, né? Ele fugir de algumas perguntas, sabonetar, né? Como a gente fala no mundo da bola. Então, assim, algumas perguntas ele deu essa sabonetada, mas eu achei ele muito firme, respondeu todas as perguntas, chamou todo mundo pelo nome. Então, assim, o Paulo Brax ele tem uma comunicação impecável e eu acho que ele esclareceu vários pontos que a torcida queria que esclarecesse. Né? Inclusive sobre a autonomia dele no departamento de futebol, sobre a atuação no mercado da bola. A frase que me marcou foi: esperem uma janela de qualidade, não de velocidade. Ou seja, não vai ser rápido, né? Ele falou que talvez até a quarta rodada do Brasileiro esteja aí com as contratações, apesar da janela ter aberto ontem e fechar no meio de março, né? Então, assim, ele falou que vai fazer, cobrem a qualidade dos jogadores que chegarem, mas não cobrem o tempo. O que eu acho que são fatores que têm que andar associados, né? Claro que tudo depende de alguns fatores. Ele falou dos pilares, que é a questão financeira, questão do departamento de futebol, questão do conselho da SAF, a questão do SIGA. Então tem que convergir nos pilares. Então, numa maneira geral, eu gostei da coletiva. Acho que ele esclareceu muitos pontos. Sobre o Hulk, ele se evadiu em algum momento lá. Valeu, Geraldo. Valeu, caiu aqui. Obrigado aí pelo Pix aí. Tô vendo aqui. Saiu notificação aqui. Valeu, tamo junto. Então, assim, essa situação é um negócio que, se você for pensar, cara, ele foi bem na comunicação, entendeu? Então, eu gostei da coletiva. Acho que deveria ser mais frequente, né? Mas tinham mais de 40 jornalistas, youtubers e criadores de conteúdo lá. Então, assim, tinha muita gente credenciada e eu não vi ninguém deixando de perguntar. Então, o Atlético também está de parabéns pela organização, por dar oportunidade aos canais menores. Né? Vários canais menores estavam lá, inclusive uma das melhores perguntas da coletiva foi do meu amigo Léo Brasil, da LBTV, né? Da Léo Brasil TV, que perguntou sobre a autonomia do Brax. Ele falou: cara, enquanto está dentro da pasta do futebol, é a minha autonomia. Acima de mim está o CEO, acima de todo mundo está o conselho da SAF e tal, e ele tá na linha executiva de tudo do futebol. Então, assim, não é assim que o cara não tem autonomia nenhuma, mas a autonomia dele tem um limite. O CEO, por exemplo, Pedro Daniel, tá acima dele na hierarquia, né, na estrutura organizacional do clube. Então, eu gostei da coletiva do Brax, ele esclareceu pontos sobre reforço, sobre contratações, que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Por exemplo, o Wagner não viu nada disso na coletiva, ele não gostou da coletiva, e tá tudo certo, tá? Aqui eu tô dando uma opinião, né? Sobre o que eu achei da coletiva, eu estava lá, inclusive eu perguntei para o Brax, porque o pessoal tem falado, mas esse investimento vai ser maior em 2026 mesmo? Ele me respondeu assim. O Jeves, do canal Bica Galo. O Rubens Menin fez algumas reuniões privadas com alguns colegas dos canais e tudo mais para esclarecer alguns pontos, e em algumas dessas reuniões foi colocado que o investimento nas janelas seria maior ainda do que foi em 2025, que, pelo que a gente sabe, foi na casa de 180 milhões. Então, queria saber se esse investimento, de fato, ele vai ser superior a esse valor que foi colocado e se não há uma preocupação do Departamento de Futebol, da Comissão Técnica, em apenas até o início do Brasileiro, ou talvez segunda ou terceira rodada, ter esse elenco montado. De fato, aquela questão de trocar o pneu com o carro andando, principalmente porque os outros times também vão se movimentar. Obrigado. Marcos, a gente já gostaria de ter mais peças dentro da janela também, sabe? Não é só o torcedor que quer, não é só a imprensa que quer e que cobra, a gente também quer. A gente também gostaria que com 24 horas de janela a gente já pudesse apresentar os nomes que a gente está buscando no mercado. Mas por vários fatores isso não está acontecendo, não só com o Atlético, com todos os clubes grandes nesse início de janela. Então a gente entende que o time ele é de todos os clubes de maneira conjunta e que num cenário futuro que a gente possa fazer movimentos acelerados em dezembro,
com uma velocidade muito grande, como se fosse um clube europeu de nível de cima do pote mundial, a gente faria, mas não é assim que funciona. Então, a gente não vai fazer contratação para jogar confete na torcida, nem na imprensa. Nós não vamos fazer contratação mal planejada, a gente vai fazer contratação de qualidade. E que cobrem a contratação de qualidade, que cobrem a qualidade do jogador, não cobrem a velocidade do negócio ou os números do negócio. Sobre o que o Rubens teria dito, eu não estava presente nessas reuniões, fiquei ciente dessas reuniões. Quem sou eu para contrariar o chefe, contrariar o dono do clube? Mas a gente trabalha com números bem próximos do que foram operados em 2025. E o principal, Marcos, a gente tem em mente que o nosso objetivo é melhorar a qualidade do nosso time. Perfeito, eu gostei, fiquei satisfeito com a resposta, apesar de entender ali que essa parte da questão financeira não é exatamente a seara dele, né? Ele sempre que foi julgado por financeiro, ele falou, não, aí é o Pedro Daniel e tal, não, aí é fulano, é o Thiago Maia, né, que é o CFO, né, o chefe de finanças do Atlético. Então, assim, eu gostei da coletiva, acho que ele esclareceu vários pontos importantes. A SAD tá assim, ó, tá na tampa, não está fechado, tá? Mas o próprio Paulo Brax, ele confessou que é um jogador interessante, que está na mesa do Atlético, não está fechado, mas eu trouxe essa informação tem 2 dias para vocês. A contratação está amadurecendo, né? As diretorias estão se entendendo, o acordo com o jogador, a gente pode falar que já existe, né? Então, assim, eu tô trazendo essas informações de acordo com como elas chegam para mim, de acordo com o encaminhar das coisas. Lá olha o Galo é Live um Pix. câncer, mandou R$ Meu 5. Deus do céu. Geves, pra mim o Hulk precisa sair. A SAF tem um dos maiores erros, de ter feito esse péssimo elenco e deixou ele perdido nessa, mas ele não ia esse santo, ele quis sair sim, e deveria ter a ciência que um dos maiores ídolos, ia aceitar time BR. Beleza, Galo é um câncer, eu detesto essa palavra, mas eu vou ter que falar, né? Eu vou repercutir seu comentário daqui a pouco, tá? Deixa eu só completar esse raciocínio aqui. Então, assim, cara, essa situação aí perdi agora o que eu... O Live Pix é complicado, porque quando você tá falando ali, ele acaba te interrompendo ali. Perdi o que eu tava falando. Deixa eu lembrar. Do Assad. Beleza. Era do Assad. Então, assim, a situação do Assad é uma situação que tá encaminhando, tá acontecendo, o Atlético está tentando a contratação. Na imprensa chilena saiu que foi recusada uma proposta, né, do Atlético de 2 milhões e pouco. Lá falaram que era 3 milhões que pediam pelo jogador, depois apareceu falando que era 5, porque apareceram outros clubes no páreo e tal, e aí vira leilão o negócio. Fato é que a negociação tem chance de dar certo, tem chance de ser concretizado, o próprio Paulo Brax confirmou isso, e a gente está confirmando com outras fontes também, ao redor do jogador, ao redor do futebol chileno, e eu acho que a gente vai ter novidades sobre o Assad, acho que pode ser uma contratação do Atlético sim, Lucas Assad de 21 anos, e vai ser um perfil bem diferente se o Galo contratar o Assad, já tá fechando com o Minda, tá pendente apenas de exames médicos. Então, assim, eu acho que são perfis de contratação diferentes do que, por exemplo, os emblemáticos Rony e Júnior Santos, né? Então, mostra que, de alguma forma, a diretoria aprendeu com os erros, né? E tá tentando fazer diferente. Mas, como disse o Paulo Brax, não cobrem velocidade, cobrem a qualidade. De alguma forma, como eu falei, acho que as coisas têm que andar juntas, mas, entretanto, acho que não tá... Não são nomes ruins, assim, eu fiquei feliz, tá? Fred, eu conversei com o Brax em off depois da coletiva, ele falou, ele confessou, sim, eu procurei o Fred, eu liguei pro Fred, eu conversei com ele, eu gostaria que ele viesse, a diretoria gostaria que ele viesse, vocês, né, falando da torcida, gostaria que ele viesse, mas é uma negociação muito difícil devido à situação contratual dele lá na Turquia, ainda está em disputa do campeonato, né?
Então, assim, ele colocou como uma situação muito difícil. E eu perguntei, mas não vem? Aí ele falou de novo, muito difícil. Então, eu não entendi como uma negativa definitiva, ou seja, o jogador não vem em hipótese alguma, mas ficou no ar se essa possibilidade seria para essa janela ou para a janela do meio do ano, ou para o fim do ano, ou para outro momento. Aí, quando eu fui conversar mais com ele, todo mundo percebeu que eu tinha ido lá na mesa dele, apareceu um monte de jornalista lá perguntando outras coisas, aí apareceu o Felipe e o Fabrício lá da assessoria de imprensa, gente, a coletiva acabou, mas a gente conseguiu extrair essa aí, que não havia sido perguntado por nenhum dos 40 que estavam lá sobre o Fred, eu consegui lá no finalzinho extrair isso, então teve a procura, ele revelou a procura, revelou o desejo, inclusive do Fred também, querer jogar no Atlético, mas é uma situação muito difícil, tá? Então a apuração do canal Bica Galo é confirmada diretamente pelo Paulo Brax, olho no olho, tá? Eu tava na frente dele e fui perguntar para ele.